Oi, aqui é a Lara Lee e hoje o vídeo vai ser sobre morar com amigos, tá? Não necessariamente com amigos, porque às vezes a gente nem conhece as pessoas que a gente vai morar e é tenso, né? Então nem sempre nós temos a opção de morar com amigos. Eu já tive 3 experiências morando com amigos e eu posso dizer que eu aprendi muita coisa nessas experiências, coisas boas, coisas ruins e, enfim, se tu souber disso antes, tu vai ter grande chance de se dar melhor com seus colegas, né, de casa do que se tu não souber isso e aprender na pele, como eu. Eu vou separar por tópicos e o primeiro tópico vai ser: seja cega, surda e muda. Sim. Bom, quando tu tá morando com várias pessoas, às vezes 2, 3, tu tem que ter aquela noção de que, por mais que tu se dê muito com uma pessoa, tu não pode considerar mais essa pessoa do que a outra. Tu não pode considerar mais o A do que o B. Tu tem que considerar os dois, porque os dois moram contigo. Se por um acaso o B fizer uma fofoquinha do A, tu não pode ser aquela pessoa que vai falar pro A, porque o A vai ficar pé da vida e vai querer tirar limpo com o B. E quem é que vai ficar suja na história? Você, que não tinha nada que ver com a situação e nem com a briga. Então não dá pra te envolver. E sim, eu já me lasquei por isso, tá? Eu vou contar uma história que eu espero que vocês peguem assim, sabe, como um exemplo pra vida. Teve uma vez em que eu morei com 4 ou 5 pessoas na mesma casa, sim, e a casa era precária. Eu não tive opção, por isso que eu morei nessa casa. E eu me dei mais ou menos com todo mundo, só que eu era novata ali e eu me dava muito, muito bem com uma delas, que foi a que me deixou entrar, né, que me convidou pra morar junto. E eu era muito amiga dessa A, tá? Vamos botar esse nome pra pessoa melhor amiga. Só que eu era muito inocente quando eu entrei nessa vida de morar junto com pessoas. Então eu tinha aquela ideia de colégio, sabe? Quando tu diz assim, nossa, essa é minha melhor amiga, então eu vou tirar a cara pra ela sempre. Então eu cheguei na casa com esse pensamento, sabe? Minha melhor amiga e os outros eu conhecia. Eu tinha aquele sentimento, como eu falei, inocente, quase burro, né? Tinha uma mulher que ela era a mais velha da casa, sabe? Então todo mundo assim idolatrava ela, mas ela não era muito gente boa não. E eu lembro que todo mundo ia trabalhar e acabava que eu ficava, né? No meu horário, eu ficava sozinha com ela. E tudo bem, não tinha problema. Só que aí eu comecei a perceber que ela não parava de falar mal da minha melhor amiga, né? E também de outro amigo que eu tinha feito dentro da casa. Todos eu tinha conhecido, mas eu tinha feito muita amizade com 2 pessoas. Então ficou assim umas 2 semanas assim eu em casa e essa senhora falando mal dos meus amigos pra mim, e quando ele chegava em casa, ela babava ovo pra eles, e isso tava me fazendo muito mal, sério, muito mal. Assim, nossa, eu me sentia muito traidora de não falar o que a senhora tinha falado dela, sabe? Eu tinha só isso na minha cabeça, eu não conseguia pensar em algo maior, tipo, somos um grupo aqui, eu não posso falar de um para o outro, eu tenho que tentar apaziguar, ao invés de criar mais atrito. Esse é o pensamento que eu deveria ter tido e tu tem que ter. Então isso começou a me fazer muito mal, até que uma hora eu cheguei e não aguentei e falei pra minha amiga. Até o momento em que eu falei pra ela, na minha cabeça eu tinha feito uma coisa boa, sabe? Eu pensei assim, não, se fizessem o contrário eu ia querer que me falassem. Só que no momento que eu falei isso, eu não percebi que eu criei uma situação horrível pra ela também, porque como é que ela vai viver olhando pra aquela senhora, sabendo que aquela senhora falou mal dela e ela não vai poder tirar limpo isso, sabe? Então minha amiga foi tirar limpo com ela pra saber o que ela tinha falado. E o que que aconteceu? Mesmo eu não tendo muita intimidade com a senhora, ela tinha me falado e ficou chato pra mim. E a senhora disse que não tinha falado nada. Ela negou tudinho. Disse que eu nunca falei isso, que ela é uma mentirosa. E aí o que que aconteceu? Eu fiquei de mentirosa. Ficou bem chato, muito chato. E nessa situação chatíssima, eu aprendi que realmente a gente não tem que tirar a cara por ninguém quando tu mora junto com tanto de gente. Tu tem que ficar quieta, ser surda, muda, tá? Eu não me culpo por eu me sentir mal vendo uma pessoa falar mal de alguém que eu gosto e ainda por cima tratar muito bem ela na frente, sabe? Então assim, é uma coisa horrível pra ti que tá sabendo, mas tu tem que ser superior a esse sentimento. Então, hoje, assim, sabendo como é que funciona isso, eu jamais falaria pra minha amiga. E eu também jamais ficaria ouvindo essa senhora falar mal dela. Então eu fico pensando, bah, eu podia ter dito pra ela, assim, com educação, dito assim, ah, eu prefiro que tu não me fale sobre essas coisas, porque senão eu fico me sentindo mal depois. Ou então tu desviar a conversa, sabe? Tudo pra não ter que ouvir e não ficar pesada com aquele monte de energia ruim que a pessoa coloca em ti. Se tu vê que alguém tá falando mal do teu colega pra ti, corta, disfarça, fala sobre outra coisa. Sério, dá certo, porque eu aprendi e aplico hoje. E resumindo, então,
Ser cega, surda e muda é não se envolver em briga, não se envolver em atrito dos outros. Se tu tiver um probleminha na casa com alguém, vai e fala com esse alguém, entendeu? Se alguém chegar pra falar mal de alguém pra ti, tu escuta, dá teu conselho se tu quiser, entendeu? Sempre um conselho bom, não bota lenha na fogueira. E se tu achar que tá um clima muito chato, que tá muito feia a coisa, dá a ideia de colocar todo mundo junto pra esclarecer e resolver os problemas todo mundo junto. Nada de clubinho, sabe? Nada disso, porque não dá certo. É melhor tu ser o apaziguador do que tu ser o criador de conflitos. E o próximo tópico é não banque o espertinho. Sério, não banque, tá? Lembre que tá todo mundo no mesmo barco. O dinheiro não tá sobrando pra galera. E se tiver, é porque essa pessoa tá conquistando esse dinheiro, então é dela, ela não tem que pagar tuas contas. Então não seja aquela pessoa que todos vão estar com raiva porque não está pagando em dia as suas contas. Se teus colegas estão morando juntos, é porque realmente eles necessitam. Porque claro que todo mundo, se pudesse, teria uma casa maravilhosa só sua. Tu tá dividindo toda a tua intimidade com outras pessoas, é porque tu precisa dessas outras pessoas. Eu acho que esse tópico que eu fiz não é muito pra todo mundo, é mais pra vocês verem que sim, existem essas pessoas abusadas, e então eu posso dizer assim, não seja esse tipo de pessoa, porque não é legal mesmo. E tu tem que botar em pratos limpos, não dá pra te ficar com receio de falar pra pessoa que ela tá se abusando. Esse próximo tópico, ele é bem tenso, sabe? Porque é importante, tá? Dividir tarefas de casa, que é limpeza, organização, enfim. E é importante vocês fazerem no começo, tá? Porque depois que tu já tá morando com os guris e eles já estão acostumados com aquela bagunça, tu tentar colocar ordem naquilo é quase impossível. Coloca uma regra de tarefas já na casa para não ter problema depois. Se tu entra e começa a ver a bagunça e não tem uma ordem de quem vai limpar a casa tal dia, tal semana, aquilo ali vai ficar ali até tu não aguentar mais e tu ter que limpar, ou fulaninho não aguenta mais e ter que limpar. E essa pessoa que vai ter coragem de ir lá limpar toda a sujeira de todo mundo, vai começar a aguentar, vai começar a aguentar, vai começar a aguentar, e vai dar um estresse. Então, para evitar esses estresses, cria um muralzinho ali e deixa segunda, terça e quarta, quinta, um dia para cada um cuidar da casa. E aí, se der aquela bagunça de, por exemplo, o da terça não limpou na terça, foi na terça, ele vai ter que limpar na quarta, então. Se ele não limpou na terça, ele limpa na quarta. E na quarta vai estar mais sujo, então é a escolha dele, tem que passar mais trabalho ou não. Tem que ter essa organização. Tem um monte de coisa na internet, assim, ideias de como organizar isso para vocês não terem esse estresse mais pra frente, né? Isso é importante. Limpeza da casa é muito importante, porque ninguém merece tu chegar lá pra tomar uma água e ter que lavar o copo de outra pessoa que sujou pra te tomar uma água. Aí tu lava teu copinho, tu vai tomar água de novo, tem que lavar de novo o copo. Tipo, sério, irrita muito. Escreve a regra na parede pra deixar bem claro pra todo mundo poder cobrar do colega. Ó, é o dia do teu dia. Morar junto com um monte de cabecinha que pensa diferente já não vai ser fácil. Imagina se tiver essa bagunça também na vida. É tenso. E o próximo tópico é respeite os móveis do colega. Sim, respeite. Porque quando tu for morar com um monte de pessoas, nem tudo vai ser teu. O fogão é de uma pessoa, a geladeira é de outra, a máquina de lavar é de outra. Tu sempre tem que respeitar a regra do dono. Por exemplo, se o dono do fogão quer que o fogão dele esteja sempre limpo, não quer que use tal coisa porque mancha, respeita. Usa os produtos que ele quer usar ali, entendeu? Porque é dele, ou então tu não usa. E por mais que tu esteja usando o objeto do colega, esse objeto não é teu, entendeu? Ele tá sendo legal de te emprestar, então tu tem que ser legal em respeitar como ele quer que seja usado. Respeitar os móveis, na verdade, é tu respeitar o dono do móvel, sabe? Porque tu quer ter uma amizade legal, tu quer ter uma boa convivência na casa, tu tem que cuidar das coisas das pessoas como se fossem tua. Agora, se tu não é do tipo que cuida das tuas coisas, cuida dos móveis da pessoa como se fossem dela, tá? Aí vocês vão pensar assim, nossa, quanta coisa, quanta regra. Mas não é, são regras básicas de convivência. Tu não tá na tua casa. Na verdade, ela é tua casa só uns 15, 20%, né? Então, quer dizer que tu tem que respeitar os 70% se tu quiser conseguir viver em harmonia. Então, não. Próximo tópico é: seus amigos combinam com você? Nem sempre tu vai poder morar com pessoas que combinam contigo. Normalmente tu vai ver quem tá disponível, né, pra morar junto e tal, e tu vai geralmente ficar com essa pessoa. Então, mas é bom sempre tu analisar assim, se a pessoa que tu vai morar junto tem mais ou menos a tua rotina. Se tu trabalha de manhã cedo, tu tem que dormir às 11 horas da noite. Tu tem que saber que essa pessoa não começa a vida dela às 11 horas da noite. Então é aquela coisa do respeito mesmo. Tem que ter respeito. Tu tem que se pôr no lugar do outro a todo momento, que é pra te poder conviver em harmonia. E o último tópico é: não abuse. A casa não é só sua. Vocês perceberam que tudo gira em torno de a casa não é só sua, porque a pessoa tem que ter essa noção. Passei por duas experiências bem chatinhas nesse lado.
Na verdade, não fui só eu que passei, né? Mas sou eu que tô contando, então tá, vamos lá. A primeira foi que um dos meus amigos que moravam comigo, ele achou uma namorada. Quer dizer, achou não, né? Não catou, assim. Ele começou a namorar. Só que o que aconteceu? Essa namorada dele passou a praticamente viver dentro da nossa casa. E não que isso fosse um problema, sabe? É a namorada dele, ele tem o direito de levar a namorada dele lá pra dentro. Só que o problema é que começou a ficar chato porque ela bebia, ela tomava as cervejas dela de latinha e ela deixava a cerveja dela assim onde ela passava. Então quer dizer que nós acordávamos com a casa suja, com papel de salgadinho, coisa de bolachinha, e não era nem de quem morava dentro da casa, tá? Tu vai reclamar, teu colega fica chateado. E tu vai falar pra ela, teu colega fica chateado, então o que que tu vai fazer? Vai ficar limpando a bagunça de uma pessoa que nem sequer mora na tua casa? Ou amigos bagunceiros também, né? Que às vezes a gente traz os amigos e aí eles fazem zona na casa e aí tu vai embora com teus amigos e a zona fica na casa pros outros colegas, né, que moram ali limparem. Ó, bem legal. Essa é aquela história do limpou, sujou. Essa é digamos que o segundo assim principal pra vocês se darem bem morando com amigos. Sujou, limpou, porque ninguém gosta de limpar a sujeira do outro. A gente não gosta nem de limpar a nossa sujeira, que dirá limpar a sujeira do outro. E eu acho que é isso, eu falei bastante, eu dei bastante dicas, tá? Eu acho que vocês vão ter que ver mais de uma vez esse vídeo pra vocês conseguirem absorver tudo. Se tu se pôr no lugar do outro, tu não vai deixar sujeira pra ele limpar. Tu não vai desrespeitar as coisas do outro porque tu não vai querer que façam isso com as tuas coisas, tá? Tu não vai querer que deixem sujeira pra te limpar. Se pôr no lugar do outro é essencial. Por mais que tu pague o aluguel e tu tenha os teus direitos, tu tem que lembrar que o outro também paga e ele tem os direitos dele. Os teus direitos acabam quando o do outro começa. Então é importante tu ter essa noção, tá? Tu não é o fodão porque tu paga aluguel, eu tenho meus direitos. Tu tem que saber que o outro faz a mesma coisa, então ele tem os mesmos direitos que tu. É claro que tu pode seguir todas as regras à risca do que eu tô falando, mas pode ser que o outro coleguinha não siga. Só que é crucial que tu faça a tua parte pra te poder cobrar isso do outro, entende? Espero que tenham gostado do vídeo e que ajude vocês realmente assim e que também pensem que se vale mesmo a pena morar junto com outras pessoas e se vocês conseguem morar junto com outra pessoa, porque essas regras assim é o mínimo, sério. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!